Olá, caríssimos líderes da Rio Clarense, Leila Said, Universidade Convergente e Call to Action, aqui para trabalhar com mais uma trilogia da área de comunicação, e eu tenho certeza que vocês vão se encontrar muito nesse conteúdo, porque hoje eu falo com vocês sobre a comunicação nas plataformas digitais. E este é um assunto que precisa ser muito bem contextualizado. Não adianta a gente achar que o meio digital facilita, muda ou deixa alguma coisa assim muito mais simples. Não, não é mais simples. Como eu sempre digo, é simplexo. É simples, mas também é complexo, porque a gente precisa de um plano, a gente precisa de uma direção e também trabalhar a identidade nesses canais digitais. Agora é bom contextualizar isso também, porque falar de contextos digitais, a gente está falando sim sobre a contemporaneidade, sobre o mundo como ele hoje se encontra, com todas as adversidades, com todas os novos desafios, mas é muito importante que a gente, antes de simplesmente sair usando aí as redes sociais ou os canais digitais, eu já falei sobre isso aqui também, é muito importante que você se posicione também por meio desta plataforma. E essa relevância, eu quero tratar com vocês o seguinte, essa relevância tem a tendência dessa relevância, a tendência deste cuidado na preparação dos canais de comunicação, principalmente do que eu chamo de digimundo. Alguns negócios, algumas empresas, alguns relacionamentos existem somente nas plataformas digitais. Sejam aplicativos, sejam redes sociais, e-mails corporativos, sistemas. Hoje a gente tem muitos produtos online, propriamente os produtos que vocês devem utilizar aí como sistemas de informação ou BI. Quando a gente fala de tecnologia, quando a gente fala de mundo digital, é muito, muito importante que a gente trabalhe como curiosos, como aprendizes, para que a gente consiga extrair desse mundo, desse universo e desta nova linguagem adaptada e adaptativa, também extraindo dali oportunidades e também, gente, aprendizagem. Ninguém nasceu sabendo, não conheço nenhuma pessoa que ao primeiro sinal de uma nova tecnologia ou de uma nova plataforma consiga assim ser totalmente veloz nas tomadas de decisão. Não, a gente vê que desde que o e-mail aconteceu, a internet, não sei se vocês conhecem a história, aconteceu na década de 70, a primeira vez que eles conseguiram, no início da década de 70, transmitir um sinal de uma máquina de computador para outra máquina. Nesse exercício, nessa descoberta, eles entenderam que seria possível a transmissão de dados por meio dessas plataformas. E olha onde nós estamos. Quando eu me formei em design, lá há 1000 anos atrás, há 30 anos atrás, para ser mais exata, eu ainda não vivia essa realidade da internet, da velocidade, da instantaneidade. E eu tinha muitos desafios, como tivemos ao longo da história, para produzir, para entregar, para realizar. Agora, no mundo de hoje, a gente tem exatamente o contrário, um movimento diferenciado que permite que a gente comunique, por meio de alguma informação, de uma plataforma, perdão, a gente faça com que uma máquina se comunique com outra. Portanto, se eu sou o operador desta máquina, que se pode se chamar celular, notebook ou um sistema mais, uma operação mais dentro de um contexto da tecnologia pesada de transmissão de dados, de logística, aí sim, se sou eu que estou do lado de cá, eu tenho que ter uma estratégia de utilizar essas ferramentas. Então eu quero conversar com vocês hoje sobre 4 ou 5 pontos muito atuais.
Sejam esses canais que a gente está falando de intranet, o e-mail corporativo e tantas outras ferramentas que a gente utiliza aí, os próprios sistemas de conversação e de conversão e de vendas que vocês utilizam. Mas olha, todos esses canais, para que sejam potencializados e que trabalhem, para que eles trabalhem a nosso favor, sem complicar a nossa vida, é preciso que a gente também dialogue de uma maneira melhor com esses novos dispositivos. Então, não adianta entender mais ou menos, porque se você entender mais ou menos, você vai errar mais e vai acertar menos. Isso é uma lógica. Porém, se você se dispõe a entender, quebrar os paradigmas, quebrar essas barreiras que naturalmente existem, porque é uma coisa muito nova, é uma ferramenta muito ágil, eu ainda não sei operacionalizar, eu te garanto que se você se debruçar para tentar vencer este desafio, ir para além do que aquele aplicativo ou aquela plataforma ou aquele sistema te oferece, eu tenho certeza que você vai ter a sua vida, a sua rotina facilitada. Então eu tenho trazido aqui para vocês esse contexto de entender: os negócios precisam da velocidade e da qualidade das comunicações digitais. Então não adianta a gente simplesmente perceber, olha, eu tenho agora um canal de comunicação, nós temos ouvidorias digitais, nós temos entregas, logísticas, o relacionamento, o venda e o pós-venda. Eu acredito que vocês tenham aí intercomunicadores também digitais. Quantas e quantas possibilidades que vocês têm hoje de ativar, de chamar a sua equipe, ou se você faz parte da equipe, de responder ou se dirigir a um dos líderes da sua empresa. Agora, traz isso para a sua realidade também, da sua vida pessoal. Como é que você constrói a conexão que você faz por meio das plataformas que falam sobre você, que te apresentam, onde você disponibiliza conteúdos que são do seu interesse, que são da sua vibe ou que são da sua rotina? A gente precisa talvez conversar de uma maneira muito franca sobre esses canais, para além do exercício que a gente tem de fazer contatos, mandar um arquivo, fazer uma solicitação, marcar uma reunião, manda o link do Meet ou do Zoom ou do Teams. A gente precisa ir para além disso. Porque se a gente vai até esta fronteira, qual que é essa fronteira? Essa fronteira é aquela que, tá bom, já sei, consegui fazer minha reunião, consegui mandar o meu arquivo, graças a Deus eu consegui compartilhar um arquivo e apresentar. Amados, as ferramentas propõem muito mais do que isso, muito mais. E a gente pode se organizar para fazer com que esse entendimento facilite a sua vida. Eu digo muito que a tecnologia precisa facilitar a vida dos líderes e dos liderados. A gente não pode complicar mais do que a vida já tem trazido de complicações. Então, resumindo, às vezes a gente precisa resumir a mensagem, encurtar, a gente precisa aprender a ser mais objetivos. Nós precisamos melhorar muito a nossa linguagem, a pontuação, a estruturação da mensagem por meio desses canais, porque eu vou te falar, conheço milhares de problemas causados por um erro de interpretação ou por um erro de estrutura da frase. A pessoa disse tudo menos aquilo a que ela se propôs. Os erros de comunicação, gente, são dos mais simples aos mais complexos. Eu digo assim, né? Quantos casamentos deixaram de existir? Quantas demissões? Quantos problemas já foram gerados? E se você tiver lembranças, você pode trazer aí à tona agora, à mente, de oportunidades onde você poderia ter sido mais claro, mais objetivo, mais resumido, mais pragmático. Esse é um erro cometido por muitas pessoas. E sempre que a gente
se coloca no lugar do emissor, daquela pessoa que conversa, que entrega, que dialoga, sim, nós temos muito mais chances de erro, mas só não erra quem não faz, quem não experimenta, quem não se torna ousado para isso. A comunicação vai precisar muito da sua constante vigilância, do seu constante policiamento, porque a gente se autopolicia. Erramos, acertamos, mas nunca perca a sua identidade. Falar ao vídeo, conversar, preparar um vídeo, preparar uma mensagem de áudio ou escrever, sempre será um desafio, porque você está fazendo uma interlocução. Então, para que você organize isso e definitivamente, olha, resolva a sua vida com as tecnologias, porque nos próximos 2 capítulos eu vou falar com vocês sobre algumas ferramentas que a gente vai trabalhar dentro do contexto corporativo, 2 ou 3 ferramentas que eu vou trazer para vocês também no 3º capítulo, para te mostrar como é que você pode trabalhar positivamente, de uma maneira construtiva, as suas redes sociais, a sua aparência, a sua entrega de conteúdos, inbound marketing. A gente não faz conteúdos somente empresariais. Quando a gente trabalha produzindo conteúdos sobre o nosso cotidiano, sobre a nossa capacidade de entrega, sobre a forma como a gente vê a vida, estes são conteúdos que podem sim estar influenciando pessoas positiva ou negativamente. A gente vai falar sobre isso e eu quero fazer uma entrega para que você, de novo, experimente, teste, faça um rascunho, crie um norte para você criar uma estratégia da sua comunicação por meio das plataformas digitais. Ok? Eu te espero nos próximos 2 capítulos nesta trilogia da comunicação nas plataformas digitais. Ok? Bye! Até já!